Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar sobre análise de riscos no trabalho e altura. O que a NR35 fala sobre isso? Sobre análise de riscos. Então bora começar lá no item 3545. Todo trabalho em altura deve ser precedido de análise de risco. Então, qualquer coisa que eu fosse começar a fazer em altura, lógico, na verdade isso aqui está falando para a NR35, mas toda atividade deveria ter essa análise de risco. Então, por exemplo, essa atividade aqui, ó. Olha o que eles estão fazendo. Eles colocaram um andaime, aí colocaram duas tabuazinhas vagabundas ali, tem duas pessoas embaixo, colocaram uma escada e tem um terceiro lá em cima. Primeiro, que se eu quero subir mais usando o andaime, eu tenho que subir o andaime. Eu não posso colocar uma escada, por quê? Porque vão ser dois pontos, num ponto específico da tábua, uma grande probabilidade de quebrar. Então isso tudo aqui deveria ser identificado numa análise de risco, fora a parte elétrica ali passando próximo. E a análise de risco deve, além dos riscos inerentes ao trabalho e altura, considerar o quê? Então a norma vai dizer, olha, você tem que considerar, além da possibilidade de queda e os riscos relacionados a trabalho e altura, os outros riscos inerentes. Por exemplo, aqui nesse caso, a pessoa está trabalhando à altura, só que além da possibilidade de queda, ainda tem a questão do risco elétrico, ainda tem a questão da ergonomia, olha como ele está trabalhando, isso tudo deveria ser analisado. Mas aí a norma vai detalhar quais são esses itens. Primeiro item que eu tenho que considerar, o local em que os serviços serão executados e seu entorno. Então aqui é um posto de gasolina, eu tenho as pessoas passando, eu tenho a questão do combustível, eu vou trabalhar com solda, eu tenho que verificar tudo isso antes de iniciar essa atividade. Segundo item, o isolamento e a sinalização no entorno da área de trabalho. Então, já que eu vou trabalhar em altura, pode haver a possibilidade de queda de material e eu preciso isolar essa área, né, e sinalizar, porque caso tenha algum trabalhador ou alguma pessoa passando, ele vai estar protegido também. O estabelecimento dos sistemas e pontos de ancoragem. Olha esse ponto de ancoragem aqui lindo, essa ancoragem perfeita. Lógico, é uma brincadeira, mas pensa o seguinte, quando eu falo em ponto de ancoragem, não basta ter um local lá, um gancho, e eu vou lá, prendo uma corda, alguma coisa, está resolvido. Como é que eu sei, primeiro, que essa corda, que esse cabo de aço vai aguentar essa tração na hora que o trabalhador cair? Como é que eu sei que esse gancho tem resistência suficiente? Como é que eu sei que a parede vai aguentar? Então, isso tudo é dimensionado, tá? Não é assim de orelhado. O item seguinte que a gente tem que analisar, as condições meteorológicas adversas. Se tiver chovendo, e não precisa nem ser uma chuva que nem essa aí, se tiver chovendo, se tiver ventando, se tiver muito quente, até a temperatura elevada, pode estar desidratando muito esse trabalhador e eu tenho que pensar em reposição de água e tudo mais, eu tenho que pensar nisso. Então, as condições meteorológicas adversas têm que ser pensadas também nessa análise de risco. A seleção, inspeção, olha que eu vou dar um exemplo aqui, a pessoa teria que inspecionar esse cinto, por exemplo. Inspeção, forma de utilização, limitação do uso do sistema de proteção individual e coletiva. Percebe que não é só EPI. Imagina um guarda-corpo. O guarda-corpo é uma proteção, tá? E vai evitar a queda desse trabalhador. Só que será que esse guarda-corpo ele tem resistência suficiente caso o trabalhador empurre dele não cair ou não cair? Então isso tudo tem que ser considerado. E aí ele fala considerar o quê? Ó? Atendendo às normas técnicas vigentes, às orientações dos fabricantes e aos princípios da redução do impacto e dos fatores de queda. Então eu teria que analisar tudo isso para selecionar, para inspecionar, para como utilizar esse equipamento. Risco de queda de materiais e ferramentas. Eu estou trabalhando, por exemplo, esse trabalhador aí está com um rolo aí na mão. Não pode haver a possibilidade desse rolo cair e acertar alguém lá embaixo? Então, será que está preso isso? Então, eu tenho que verificar se há possibilidade de queda. Às vezes o cara prende numa lata, alguma coisa assim. Eu preciso analisar também isso. Os trabalhos simultâneos que apresentem riscos específicos. Riscos específicos, por exemplo, imagina aí que esses trabalhadores estão fazendo atividades diversas, estão trabalhando aí ao mesmo tempo. Lógico que aí está tudo errado, a gente vê como o andaime ele não está subindo, ele não tem onde se amarrar, está tudo errado. Porém, imagina que se eu tivesse os trabalhos simultâneos e eu teria que analisar se esses riscos aí de cada atividade dessa não está interagindo e como é que eu ia fazer para diminuir esse problema. H, o atendimento
a requisitos de segurança e saúde contidos nas demais normas regulamentadoras. Eu tenho que atender NR35, mas não apenas NR35. Imagina, por exemplo, se você está trabalhando com alguma coisa elétrica, tem que atender NR10. Imagina que eu estou trabalhando num espaço confinado em altura. Por exemplo, estou trabalhando dentro da caixa d'água. Dentro da caixa d'água vai ser em altura, mas também vai ser um espaço confinado. Eu tenho que atender NR33. Então eu tenho que verificar quais são as normas além da 35 que eu tenho que atender, e isso tem que fazer parte da minha análise de risco. Os riscos adicionais, então, por exemplo, nesse caso, o trabalhador está em altura, mas também está fazendo solda, provavelmente está quente onde ele está fazendo atividade. Então, esses riscos adicionais de ruído, de algum produto químico, isso também tem que ser analisado. As condições impeditivas. Imagina que o trabalhador está meio resfriado, está com uma forte dor de cabeça. Talvez isso não seja uma forma de impedir ele, uma restrição para que ele realize sua atividade. Então a gente tem que pensar quais são os critérios, como é que a gente vai fazer isso. Tem médico na empresa nesse exemplo aqui para analisar. Isso tudo tem que ser pensado na sua análise de risco. As situações de emergência e o planejamento do resgate e primeiros socorros de forma a reduzir o tempo da suspensão inerte do trabalhador. Então, o que é isso? As pessoas ficam muito preocupadas, quando ficam preocupadas, de evitar que, se ele cair, se o trabalhador cair, ele vai ficar preso. Ele, pelo menos, não se esborracha no chão. E acha que isso é o suficiente. Depois a gente dá o jeito de tirar ele. Não. Se ele caiu e ficou lá pendurado muito tempo, pode acontecer isso que ele chama de suspensão inerte. E o que vai acontecer? Vai haver a pressão na área da região das pernas desse trabalhador, o sangue não vai circular adequadamente e, em situações extremas, esse trabalhador pode vir até a óbito. Então, o trabalhador caiu. Eu tenho como retirar esse trabalhador? Qual é o meu planejamento em relação a isso? Como é que eu vou fazer esse resgate? Eu tenho ferramentas? Ou vou ter que esperar o corpo de bombeiro chegar? Que é longe, eu nunca verifiquei essa distância, eu não verifiquei o tempo. Então, tudo isso tem que ser analisado na sua análise de risco. A necessidade de sistema de comunicação. Como é que eu vou me comunicar com o trabalhador? O técnico está aqui embaixo, o cara está lá em cima. Ah, não, vai ser no berro? Não, eu tenho que ter alguma forma de... Pode ser por sinalização, pode ser um walkie-talkie, pode ser até o celular mesmo, mas eu tenho que ter alguma forma de fazer essa troca de informação, um sistema de comunicação. E a forma de supervisão. Tem atividades que são simples, que eu não preciso fazer uma supervisão contínua. Talvez eu abrisse uma PT, lá uma permissão de trabalho, esse trabalho eu passaria no início do serviço, liberava o serviço, e mais adiante eu passava novamente, coisa e tal. Mas tem atividades que são mais arriscadas, que eu preciso ficar lá de forma contínua fazendo essa supervisão. Imagina uma atividade que nem essa aí da foto. Na verdade, não deveria ter sido nem liberado, né? Então percebe que tem muita coisa que precisa ser analisada numa análise de risco. E esses são os itens que você tem que fazer, que estão estabelecidos na NR35, tá? E como você sabe, todo vídeo tem indicação de um livro. E hoje eu vou indicar o livro Resgate Vertical, Aprender, Praticar, Salvar. Eduardo José Slomp Aguiar é o autor. A edição é da Associação da Vila Militar. É um livro que não é sobre NR35, mas é sobre atividades em altura. Também vai falar sobre cordas, vai falar sobre como fazer resgate. É bem interessante para você complementar a informação da NR35, principalmente nessa parte de primeiro socorro e de resgate, né? Se você gostou do vídeo, curte, compartilha. Tem alguma dúvida? É só colocar aí embaixo nos comentários ou mandar um e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa. Antes de acabar, se você gostou deste novo formato, coloca aí para eu saber se você prefere assim, se você prefere do jeito anterior, só com slide. Coloca aí o comentário para eu saber se você gostou deste novo formato aqui de vídeos no Jornal Segurito. Um abraço!